Olá, esta é a assistência espiritual do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Procure estar em um ambiente tranquilo, calmo e silencioso e tenha próximo um recipiente com água, que será magnetizada após a preleção de hoje. Começaremos em instantes. Busque se manter tranquilo, tranquila e com um pensamento no Mestre Jesus. Olá, é muito bom estar aqui novamente com vocês, embora haja uma distância que nos separe, os sentimentos e os objetivos são comuns, que é o aprendizado, o estudo do Evangelho do Mestre e a consequente renovação íntima. O assunto de hoje é Pentecostes, um fenômeno mediúnico, e vamos citar mais um também constante da Bíblia. Antes de nós abordarmos, então, o tema de hoje, vamos fazer a nossa elevação para que possamos nos desligar das preocupações e daquilo que ocupava a nossa mente até agora. Peço, então, que vocês fechem os olhos e, ao fecharmos os olhos da alma, abrimos os olhos do coração e entramos em contato mais íntimo, mais próximo com o nosso mentor individual, o nosso anjo da guarda. Abraçando este amigo carinhosamente que nos intui, nos protege, nos ampara, agradecemos tudo que ele faz por nós e pedimos que ele nos leve agora ao nosso irmão maior, Jesus. Perante ele, ajoelhados em espírito, rogamos que nos leve ao Criador. E a Deus agradeceremos a bênção destes momentos que teremos, orando o Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair ante as tentações, mas livrai-nos de todo mal, pois vossos são o reino, o poder e a glória para toda a eternidade. Que assim seja. Graças a Deus. Então, amigos, nós falaremos hoje sobre dois fenômenos mediúnicos da Bíblia. O primeiro deles é o Pentecostes, e a origem desse evento é da tradição hebraica antiga, em que o plano espiritual intuiu os hebreus a fazerem uma homenagem, né, a próprio Criador por ocasião da colheita farta ou não, que ocorreria 50 dias depois da Páscoa. A Páscoa é um momento de transição, de libertação do povo, sempre lembrado quando saiu do Egito. 50 dias após este evento, a colheita que foi obtida, ela seria agradecida ao Criador no Pentecostes. Pentecostes é uma palavra que vem do grego, quer dizer quinquagésimo, ou seja, 50 dias, 50 estações, né, 50 semanas, melhor dizendo, que decorrem desde a Páscoa até o momento da colheita. Esta tradição, ela passou para a Bíblia católica e foi retratada por Lucas nos seus escritos chamados Atos dos Apóstolos. E ele escreveu no capítulo 2, versículos 1 a 4, o seguinte, eu vou ler para que a gente não perca a essência da palavra. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte,
encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Vejam que interessante esta passagem. Falavam noutras línguas, conforme o Espírito Santo, ou seja, o plano espiritual superior, os capacitava aos apóstolos. Esse fenômeno mediúnico na doutrina espírita, nós damos o nome de xenoglossia. Então, a esse fenômeno atribuímos o nome de xenoglossia. É a capacidade do indivíduo falar línguas que ele não conhece na presente encarnação. Um detalhe que temos nesse escrito de Lucas, conforme o Espírito os capacitava. A reencarnação nos explica este acúmulo de conhecimento. Então, os apóstolos, neste exemplo, eles não conheciam determinadas línguas e falavam essas línguas, o que foi de espanto geral. Como é que isto ocorre? Se eu já vivi em países, né, atualizando o exemplo aqui, em países da Europa, onde eu estive na França, na Alemanha, na Itália, na Inglaterra, eu falo estas línguas em um determinado momento, no caso, com a influência de um espírito. Então, vamos supor que hoje eu não sei falar palavra alguma, uma ou duas de alemão, mas, sob influência de uma entidade espiritual, eu me comunicaria em alemão. Por quê? O espírito, então, faz com que aqueles arquivos que eu tenho gravados desta língua sejam colocados em atividade e eu me comunico na linguagem germânica. É a mesma coisa o que aconteceu com os apóstolos. Eles viveram em outros países com outras línguas em encarnações anteriores. Não fora isso, ou seja, o Instituto da Reencarnação não se explica como isto ocorre. Lógico que milagres inexistem, seria fora das leis da natureza, e isso não ocorre em hipótese alguma. Então, o plano espiritual, usando o conhecimento que cada um tinha, e isso é dado pelas reencarnações, fez a comunicação nas várias línguas, demonstrando, inclusive, a capacidade que cada um teria de se comunicar. E, para surpresa geral, né, que ninguém sabia daquela linguagem, nem sabiam que eles eram, na sua grande maioria, pescadores. Como é que eles tinham esse conhecimento? Só podia ser de um passado. Então, a reencarnação, que é um outro instituto da doutrina espírita, ele mostra que, ao longo de várias vidas, nós acumulamos, como num edifício, os tijolinhos, conhecimentos, sentimentos, vivências, experiências, e tudo isso fica guardado. No momento devido, no momento adequado, nós, então, temos isto de volta. No caso, foi a xenoglossia, a comunicação numa outra língua. Mas muito daquilo que nós aprendemos ou vivenciamos no passado, ele vem à tona por meio da intuição. Então, puxa vida, né? Eu faria isso dessa maneira e sai uma solução para um problema, para uma situação que nós não havíamos pensado. Então, o nosso mentor individual, o nosso anjo da guarda, vamos dizer assim, ele aperta os botões e nos traz uma experiência do passado que pode nos ajudar. Um outro fenômeno mediúnico que ocorreu e está na Bíblia é a transfiguração de Jesus. Jesus, isso foi um pouco antes da sua crucificação, convida 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, Tiago menor, para que fossem até o Monte Tabor.
Eles vão e, em determinado momento, Jesus pede que eles esperem ali e sobe um pouco mais no monte. O relato, né, dos apóstolos é que houve então um clarão de uma intensidade muito grande e apareceram para eles o mestre que estava lá, ladeado por Elias e por Moisés. Elias e Moisés já haviam desencarnado há muito tempo, mas eles se materializaram, que é um outro fenômeno mediúnico que o Espiritismo explica. Essa materialização, ela ocorre em determinadas circunstâncias e com determinados objetivos. E existem outros exemplos na Bíblia, é evidente que o nosso tempo não permite que nós abordemos mais, mas que mostra o seguinte: primeiro que a mediunidade ela não é uma ferramenta do espiritismo, a propriedade do espiritismo, e sim o que nós espíritas temos com o uso da mediunidade, um uso útil, ético e moral deste recurso, desta ferramenta chamada mediunidade. Então, não se cobra por aquilo que se tem, que foi emprestado, porque a mediunidade é um empréstimo, né? Uma faculdade emprestada. Todos temos mediunidade, porém nem todos temos que usá-la nas nossas atividades. Nem todos temos o que é chamado mediunato, ou seja, a tarefa de usar a mediunidade. Mas isso é atributo de qualquer ser humano. Alguns têm, então, a tarefa de usar esta ferramenta a bem da sociedade, a bem de si próprio, fazendo com que, por meio desta ferramenta, ele auxilia os que estão à sua volta e a si próprio na jornada evolutiva. Na Bíblia, nós temos esses exemplos, evidente que não se fala mediunidade, este é um termo próprio da doutrina espírita, porém, o fenômeno é o mesmo. E universal, em qualquer país, em qualquer situação, nós tivemos isso, lembrando aquele fenômeno de escrita direta, em que Daniel foi chamado, né, para que explicasse aquelas palavras escritas, né, no salão de festas do rei, e ele explicou o que era aquilo, Mané, Tecel e Fares. O reino seria pesado, medido e contado, e daria-se o fim, dar-se-ia o fim. Então, essa escrita direta na parede é um outro fenômeno mediúnico. Enfim, existem vários deles na Bíblia, e não se atribui isso ao Espiritismo, porque é algo que antecede o próprio aparecimento da doutrina, formalmente instituída em abril de 1857, no dia 18, quando então Allan Kardec codificou o primeiro livro chamado O Livro dos Espíritos. Todas essas passagens, à luz da doutrina, se tornam mais fáceis de serem entendidas, mas não deixa de ter aí o seu mérito de estarem em literatura que não é espírita, mostrando que a nossa doutrina, ela entende tudo isso e explica, e nós temos então um entendimento mais correto destas situações. Vamos agora fazer a segunda etapa do nosso encontro, que são as vibrações, e depois o passe. Vamos vibrar, e o que é isso? Nós emitiremos os nossos melhores sentimentos, dirigidos pelo pensamento, em alguns pontos que eu vou nomear. Para isso, nós precisamos fechar os olhos novamente, para que essas vibrações atinjam o objetivo necessário. E vibremos inicialmente pelo nosso planeta Terra, para que aqueles povos em conflitos, como a Ucrânia, a Rússia, como o Sudão, o Afeganistão, a África, a Síria, todos eles recebam esse influxo de paz. E assim vibrando para que os seus dirigentes se transformem, se modifiquem e estabeleçam um diálogo no lugar da guerra. Vibremos pelo nosso país,
para que ele prossiga na sua tarefa, na sua caminhada de coração do mundo e de pátria do Evangelho. Vibremos pelos hospitais, pelos internados, pelos trabalhadores, por aqueles que estão nas ruas, desamparados e presos dos vícios de toda a natureza. Em especial, vibremos pelos que pensam em suicídio, envolvendo-os num abraço carinhoso, evitando que cometam um grave engano. Vibremos por todos os lares da terra, que neles se faça presente um mestre, ensinando, amparando e orientando. Vibremos pelo nosso lar, mentalizando o iluminado, que assim vai nos proteger e nos oferecer um pouso seguro. E assim nós vamos pedindo licença e vibramos por nós mesmos. Em continuidade, ainda concentrados, nós vamos receber o nosso passe, já sentindo que uma chuva azul prateada desce do alto e vai percorrendo desde a cabeça, o tronco, os nossos membros superiores e inferiores, equilibrando todos os nossos sistemas físicos, equilibrando as nossas emoções, os nossos sentimentos. E assim agradecemos este encontro, encerrando-o dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair ante as tentações, mas livrai-nos de todo o mal, pois vosso são o reino, o poder e a glória para toda a eternidade. Que assim seja. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.